Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Neste vídeo a gente vai trazer um panorama da luta pela permanência na Série A do futebol brasileiro em 2024. Por isso, eu peço a você, tá, que fique aí até o final do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outros torcedores do Vitória para que este tema, este vídeo chegue ao máximo possível de torcedores rubro-negros. Vou trazer aqui, vou fazer um apanhado de todos os clubes que estão nessa luta pela permanência, os próximos confrontos, os confrontos diretos, jogos em casa, jogos fora de casa, a pontuação atual, antes de iniciar essa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então a gente vai atualizando aqui o torcedor sempre rodada a rodada com relação à luta pela permanência, tá? Vou trazer aqui a atualização também, toda a rodada a gente vai trazer a atualização com relação às probabilidades de permanência na Série A do futebol brasileiro, as estatísticas do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente vai trazer tudo isso aqui e agora, e aí vocês vão entender porque os caras do lado de lá estão desesperados, porque aquela pressão toda aí de um segmento da mídia tradicional, né, para tentar fazer, né, as pessoas entenderem que o Vitória está sendo beneficiado por algum motivo. Mas a gente já sabe que não é isso. É o desespero deles, né? E a gente vai mostrar aqui esses confrontos, essa tabela das últimas rodadas de cada clube que está disputando a permanência na elite do futebol brasileiro no ano de 2025. E é claro que a possibilidade de um calendário internacional com a Sul-Americana. A gente sabe muito bem que entre escapar da Série B e conquistar uma vaga na Sul-Americana é algo ali muito próximo. E a gente vai trazer tudo isso aqui e agora para você, torcedor do Panorama Rubro-Negro, torcedor do Vitória que acompanha o Panorama Rubro-Negro. Lembrando que o Panorama Rubro-Negro tem um oferecimento da Natural Gold Brasil, suplementos naturais. Saúde natural não tem igual. Sua saúde, nosso maior objetivo. Acesse o site ngcaps.com.br e conheça todos os produtos da Natural Gold Brasil. ngcaps.com.br. Vamos começar aqui, torcedor, trazendo as informações, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto de Matemática. Eu trouxe aí até o Cruzeiro, que tem 0,016% de probabilidade de cair, né, para a Série B no ano que vem. Eu trouxe aí só por questão pro forma mesmo, tá? Só para trazer aí para o torcedor para ilustrar. Mas o Cruzeiro, sinceramente, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro, para mim, já estão fora aí, tá? Apesar de matematicamente ainda tem chances de queda, tá? Mas vamos começar a nossa análise aqui a partir do Grêmio, que é o 10º aí nessa tabela de probabilidades. O Grêmio tem 5,4% de probabilidade de cair, né, de acordo com o Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas. O Fluminense tem 15,5%, o Criciúma 16,2%, o Corinthians 25,2%, o Atlético Paranaense 28,3%, o Vitória 28,8%, o Bragantino 39,5%, o Juventude 43,7%, e aí vem o Cuiabá com 97% de probabilidade de queda. O Cuiabá e o Atlético Goianiense com 99,96%, quase rebaixado, tá? Na análise dos confrontos, apesar do Cuiabá e do Atlético Goianiense matematicamente ainda não estarem confirmados na Série B, mas eu busquei trazer ali acima da a partir da 17ª posição, tá? 19ª e 20ª, 18ª, né? A partir da 18ª posição. A 19ª e a 20ª eu acabei não fazendo aqui, mas a gente vai trazer aqui um por um. Vamos começar do 11º colocado, que é o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. O Grêmio atualmente está na 11ª posição, com 38 pontos ganhos. Olha os confrontos do Grêmio aí, pessoal. Olha os confrontos do Grêmio. O Grêmio vai enfrentar como visitante o Fluminense, o Palmeiras, o Cruzeiro e o Vitória, tá? São esses 4 jogos fora de casa do Grêmio, tá? Só que o Grêmio já tem 38 pontos.
conquistando mais 2 vitórias e um empate, conquista aqueles 45 pontos, que é a média de corte para se livrar do rebaixamento. O Grêmio tem mais 7 partidas, 4 em casa, 3 fora. Vai pegar aí, claro, o Fluminense é um confronto direto nessa próxima rodada. Depois tem o Palmeiras que está lutando pelo título, né? Jogo difícil lá em São Paulo. E aí tem outro confronto direto contra o Juventude. O Juventude que é um péssimo visitante. O Juventude é o pior visitante da Série A do futebol brasileiro. E o Grêmio vai enfrentar o Juventude lá em Porto Alegre, tá? Depois sai para enfrentar o Cruzeiro, que está ali disputando vaga na Libertadores. São Paulo também, vaga na Libertadores. Só que o São Paulo, esse jogo já é lá em Porto Alegre. O Vitória joga no Barradão. Daqui até lá, na penúltima rodada, talvez o Vitória já tenha definido a sua situação. Vamos torcer para que isso aconteça, né? E o Corinthians, na última rodada. O Corinthians, que aí tá, a galera do Corinthians tá preocupada, viu? A galera do Corinthians tá preocupada. Esses são os confrontos do Grêmio, tá? O Grêmio é o 11º com 38 pontos. Mais 7 pontos, o Grêmio se livra. Pelo menos é essa média de corte. Vamos pular aqui pro 12º, que é a equipe do Criciúma. O Criciúma tem 37 pontos. A situação do Criciúma, se a gente for olhar, se ganhar mais 2 partidas, vai a 43. Ganhar mais 2, ganhar mais 3. Se o Criciúma ganhar mais 3, já era, tá? Tem 7 jogos para ganhar 3 partidas, tá? Só que a situação do Criciúma não é nada fácil. Inter e Cruzeiro fora de casa, tá? O Inter disputando o Libertadores, Cruzeiro também. Tem o Vitória jogando lá no Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina. Mas o Vitória tá lutando para permanecer, então vai ser jogo difícil também, confronto direto. Outro confronto direto lá no Rio com o Fluminense. E aí vem outro confronto direto com o Corinthians, também no Orlando Scarpelli. Então, 3 confrontos diretos, aí vai pro Flamengo, que está disputando título ou Libertadores. Para mim, o Flamengo já deu adeus aí ao título com esse empate com o Inter. E vai fechar com o Bragantino. O Bragantino, na última rodada, pode estar disputando queda, viu? Pode estar disputando queda. Então, esses são os confrontos da equipe do Criciúma. Também não está fácil. O Criciúma tem 37 pontos, com mais 8 pontos, 2 empates e 2 vitórias. O Criciúma se livra aí, fazendo aquela média de 45 pontos, tá bom? Vamos lá pro Fluminense. Olha o Fluminense aí, rapaz. A galera do Fluminense também tá preocupada, chorando pra caramba por conta do erro da arbitragem no jogo contra o Vitória. Mas vamos lá. Fluminense é o 13º, tem 36 pontos. Precisa de 7. Mais 2 vitórias e um empate. 7 não, precisa de 9. 3 vitórias, precisa de 9, né? Mais 3 vitórias. Só que o Fluminense vai pegar o Grêmio, confronto direto. O Inter disputa por Libertadores. Fortaleza disputa por título. Criciúma, confronto direto. Atlético Paranaense, confronto direto. Cuiabá, né? Lá na penúltima rodada, o Cuiabá não disputa nada. E o Palmeiras, na última rodada, o Palmeiras pode estar ali lutando pelo título. Então, a situação do Fluminense, os confrontos não são fáceis não, viu? Não são fáceis. Vamos aguardar. O Fluminense que hoje é o 13º colocado com 36 pontos. E aí vem o nosso Vitória, o nosso colossal Esporte Clube Vitória. Está em 14º com 35. Precisa pelo menos mais 10 pontos. 10 pontos. 3 vitórias e um empate. Há quem diga que com 44 se livra, mas aí a gente vai ter que aguardar as próximas rodadas, tá? Vitória vai ter o Atlético Paranaense sábado agora. Depois pega o Corinthians em casa. Criciúma fora, Botafogo fora, Criciúma confronto direto, Botafogo luta pelo título, lá no Engenhão, Vitória que não perdeu as 2 partidas pro Botafogo essa temporada, né? 2 não, até 3, 2 pela Copa do Brasil e uma pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem 2 jogos em casa, Fortaleza e Grêmio. Fortaleza até lá, se o Fortaleza estiver tranquilinho pela Libertadores, ali conquistado sua vaga na Libertadores, massa. Se não tiver, vai ser jogo difícil. Grêmio também em casa. Até lá, vamos lá saber se vai ter um adversário direto na luta na luta pela permanência, o Grêmio. A gente vai ter que aguardar, tá? E por último, o Flamengo. Vamos torcer que lá o Flamengo já tenha resolvido a sua vida, né? Com relação à Copa Libertadores da América, com relação a
Flamengo ganhando a Copa do Brasil, né? O Flamengo garante vaga na Copa Libertadores da América. Então, pode ser que isso facilite ou não. É o último jogo da rodada, mas a gente espera chegar no último jogo da rodada já com a situação do Vitória já definida para a permanência, tá? Corinthians, olha aí o time do craque Neto. A preocupação dele é essa, né? O Corinthians tá ali com 35. Olha quem o Corinthians vai pegar. Palmeiras na próxima rodada. Clássico paulista. Esse jogo vai ser lá no Itaquera, né? Vitória no Barradão. Depois Cruzeiro em Itaquera. Vasco em Itaquera. Vasco e Cruzeiro disputando Libertadores. Aí vem Criciúma jogando fora de casa. Esse jogo vai ser lá no Orlando Scarpelli. O Criciúma no confronto direto, brigando para não cair. Aí vem o Bahia, né? Na penúltima rodada. Corinthians e Bahia, esse jogo vai ser lá em Itaquera também, e o Bahia tá mal como mandante, como visitante, né? Mas o Bahia tá buscando também Libertadores. E o Grêmio na última rodada, que pode ser aí que o Grêmio já não esteja almejando mais nada. Mas a situação tá complicada também. O Corinthians vai ter confrontos complicados, precisa vencer pelo menos 3 partidas e empatar uma para se livrar do rebaixamento. E aí vem o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que vai ter 4 jogos em casa. Tá? Na verdade, 5, viu, gente? Tem esses 4 aqui, esses 7 jogos que faltam na tabela, mas tem um jogo atrasado lá no final da última rodada do primeiro turno, entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Esse jogo está atrasado ainda, então a CBF ainda não agendou essa partida entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Já vai ser esse jogo na Arena, lá na Liga Arena. Então, o Atlético Paranaense tem 8 jogos, tá? 8 jogos. Aqui tem 7, mas ele tem esse jogo atrasado contra o Atlético Mineiro. E desses 8, 5 serão em casa, 5 serão na Liga Arena. A Liga Arena, que é a casa do Atlético Paranaense, que a torcida também faz a diferença lá, tá bom? Então, Vitória fora, Vitória em casa, São Paulo fora, Atlético Goianiense em casa, Bahia fora, lá na Fonte Nova, tá? Fluminense em casa, Bragantino em casa e Atlético Mineiro fora. Atlético Mineiro tem um jogo fora e um jogo em casa. Então, o Atlético Paranaense tem esses 2 jogos com o Atlético Mineiro. Tem a vantagem de jogar 5 partidas em casa. Vai ter 3 confrontos diretos aqui, né? 3. Vitória, Fluminense e Bragantino. São Paulo está disputando Libertadores, Bahia disputando Libertadores e Atlético Mineiro está lá na parte de baixo da tabela, mas vai depender aí das conquistas. Caso o Atlético Mineiro não conquiste o título da Libertadores ou da Copa do Brasil, vai ter que correr atrás da vaga da Libertadores aí no Campeonato Brasileiro. Então, essa é a situação do Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos, mais jogos em casa, mas a situação também dos confrontos não é nada fácil, tá? O Bragantino é o penúltimo time aí desses 8 que estão lutando para permanecer. O Bragantino vai enfrentar em casa o Cuiabá. Se bem que jogar em casa não faz muita diferença, apenas na questão de conhecer o campo, né? Porque torcida o Bragantino não tem. Tá? Então o Bragantino, que hoje é o 17º colocado, tem 34 pontos. Precisa de mais 11, pelo menos, para escapar. Ou seja, 3 vitórias e 2 empates, ou 4 vitórias. 4 vitórias desses 7 jogos que restam. Desses 7 jogos que restam, o Bragantino vai enfrentar Cuiabá e São Paulo, Cruzeiro e Criciúma em casa, Atlético Goianiense, Internacional e Atlético Paranaense jogando como visitante. Vamos olhar aqui que a equipe do Bragantino precisa de 4 vitórias. Cuiabá, factível. Atlético Goianiense, factível, tá? Atlético Paranaense e Criciúma também, esses 4 jogos factíveis aí na vitória do Bragantino. O problema é que o Bragantino está em queda livre, está muito mal, está dentro da zona de rebaixamento e o risco de queda é muito alto, tá? Da equipe de Bragança Paulista, da galera do Red Bull. Para fechar aqui a nossa análise, né? A nossa análise dos confrontos, temos aqui o Juventude. O Juventude hoje é o 18º, tem 34 pontos. Olha a situação do Juventude, tá? O Juventude que demitiu o Roger, né? O Roger não, quem é? O Roger tá no Inter.
Quem era? Era o Jair, né? Era o Jair. O Jair Ventura, né? Que era o treinador lá do Juventude. Então, o Juventude demitiu o treinador. Vem também queda livre, tá? Desses que estão na parte de baixo da tabela, quem está fazendo a melhor campanha é o Vitória. Nesse segundo turno, né? O Vitória está fazendo a melhor campanha. O restante está tudo em queda livre. Vamos torcer para que o Vitória permaneça. Desculpe, gente. Permaneça nessa entoada aí, que o Vitória consiga conquistar aí os pontos necessários para permanecer na Série A. Mas vamos lá. Olha os confrontos do Juventude, gente. Fortaleza disputando título. Bahia disputando Libertadores. Esses dois jogos aí são como mandante lá em Caxias, tá? O Grêmio clássico gaúcho lá em Porto Alegre, na casa do Grêmio. Aí tem o Cuiabá, que para mim está quase rebaixado. Falta pouca coisa aí para o Cuiabá ser confirmado matematicamente. Mas tem chances ainda de escapar. Aí tem 2 jogos fora, ó, Atlético Mineiro e São Paulo. E para fechar, o Cruzeiro. Situação do Juventude não é nada fácil, tá bom? Então, tá aí um panorama dos confrontos. A gente vai atualizar esses confrontos, né, de rodada a rodada aqui, para que o torcedor possa entender como é que está a situação dos times com relação à probabilidade de permanência, probabilidade de queda e os confrontos diretos nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o like, tá? E se gostou muito, compartilhe, comente, diga aí o que é que você achou desses confrontos desses times na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembrando que o Panorama Rubro-Negro também tem oferecimento de Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista, especialista em prótese, que tem como missão fazer você sorrir. Implante, lente de contato, prótese de porcelana, tratamento do bruxismo e disfunção de ATM. Dr. Adriano fica lá no shopping da Estrada do Coco, 4º andar, sala 406. Quer agendar sua consulta? 719-9971-0801. Dr. Adriano Sacramento, esse eu conheço e recomendo. Valeu! Grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, Deus me livre de não ser Vitória. Nesta sexta-feira temos Aeronegro, viu? Grande abraço a todos, fique agora com o recado do nosso Núcleo de Glaucoma da Bahia. Fui! Salve, nação rubro-negra! Você sempre acessa esse perfil para se atualizar sobre as novidades do Vitória. Mas hoje, viemos te ajudar a acompanhar o Colossal com saúde e qualidade de vida. Somos do Núcleo de Glaucoma da Bahia, o NGB. E estamos no Panorama Rubro-Negro para te conscientizar sobre o glaucoma, principal causa de cegueira irreversível no mundo. Contamos com um time de especialistas, os doutores Cristine Sampaio, Danilo Teodoro, Marcelo Nascimento e Mônica Maioral, que oferecem cuidado médico personalizado aos pacientes com glaucoma. E vamos além da prevenção e tratamentos clínicos e cirúrgico. A população negra acima de 40 anos é a mais afetada e tem que ter um cuidado redobrado com os olhos. Cuide da sua saúde ocular para acompanhar a emoção rubro-negra da melhor forma possível.